Muito bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Estamos aqui iniciando mais uma semana, conversando hoje com o privilégio de poder conversar aí com uma referência, talvez para muitos a principal referência na linha da adoração, do louvor. E é uma alegria muito grande poder conversar aqui com o pastor Asaf Borba. Então, vamos lá, ver aqui. Graça e Fala, meu paz. irmão. Bom Que dia. satisfação, bom dia, que satisfação poder conversar contigo. Seja muito bem-vindo e é uma Muito grande obrigado honra. pelo, pelo convite, estar com você. Que Deus abençoe. Que seja um papo muito produtivo esse nosso aqui hoje. Viu? Amém, glória a Deus. Tenho certeza que Uma alegria será. participar Nós... com você. Oh, rapaz, eu que fico aqui até emocionado. Que alegria. Pastor, vamos literalmente começar aí pelo começo. O senhor que tem um ministério ah, extenso na música, e tem muita gente que pensa e entende que a música cristã sempre foi nesse estilo, ou melhor, nessa visibilidade que é hoje. Eu queria que o senhor contasse, iniciasse contando para nós como é que começou a sua trajetória com a música, conversão, desde lá dos primórdios. Bem, é, eu me converti depois de um tempo de drogas, de mundo, de hippie, de fazer artesanato com couro. Eu já era violeiro em roda de bar, em roda de maconha, como menino, né? Eu comecei a tocar violão com 11 anos. Meu pai me deu um violão e eu tinha um amigo que me ensinava na rua, assim, na porta de casa, a tocar violão, né? E eu comprava aqueles livrinhos Violão Sem Mestre e ia estudando sozinho em casa, pegando as músicas, aprendendo os acordes. Então, eu tinha eu tinha estudado música quando criança, num conservatório, junto com a minha irmã, que tocava piano. E isso tudo na década de 60, 70. 70 nós fomos de Ponta Grossa, no Paraná, para Santa Rosa, depois para Porto Alegre, logo em seguida. Então, a música entrou assim pela tangente. Eu era aluno do colégio militar, mas fui me envolvendo com as drogas e aquilo foi me tirando a vontade de uma vida normal, né? De um estudo normal. E meu pai tinha alguns problemas, né, de força. Ele era um homem alcoólatra, muito, muito fraco, e não conseguiu me segurar na escola. Então eu fui para a rua, literalmente. Fui para a rua, passei quase 4 anos assim, me perdendo, minha adolescência toda jogada assim na rua, mas ali foi onde eu tomei o gosto pelo violão. Isso foi em Porto Alegre? Em Porto Alegre, tá? Certo. No centro de Porto Alegre. E daí, meu irmão, com 16 anos, minha mãe foi levada de volta para a igreja, numa, no esforço de um coral que tinha na igreja em Porto Alegre, e de um coral metodista. E ali a minha mãe foi atraída por esse casal de pastores, pastor Erasmo Ungaretti e a sua esposa Gelsa. E nesse contexto eu fui alcançado por Deus, por esse pastor. E assim que eu fui para a igreja, a primeira coisa que me deram foi um violão para tocar. Ó, tua mãe disse que toca violão, a gente precisa de alguém que toque aí. Canta aí. Ela começou a cantar Santo Espírito Enche a Minha Vida, eu comecei a acompanhar, e ali eu fui ficando. E eu fiquei muito por causa da música, muito por causa do violão, de poder ter um lugar para tocar aquelas músicas religiosas, e aquilo foi entrando no meu coração, devagarzinho. Nessa época, tinha duas referências de música cristã. Uma se chamava Volô, que essa moça trouxe um disco que a Lua não pôde, não pode, não poderá fazer. Um disco do Volô. Foi a primeira música cristã que eu ouvi.
viu? E aquele disco se tornou nossa referência de música cristã, aquele disco do Volô, ali, 1974. 74, lá no sul do Volô, 74, então. o Volô. E é um outro cara legal para tu falar com ele. Ele segue a página no Viu? Facebook, ele me manda mensagem às vezes, depois vamos fazer sim. Que eu falei nele como minha primeira referência de música cristã. Uau! No Natal a gente sempre agradece por Jesus ter nascido em Belém, mas nem sempre se lembra na prece que ele nasce na gente também. Isso grande Volô, cara. Ele tem músicas que entraram para coral, né? Estilo coral e cantata, algumas coisas Não, na mas linha. ele foi o nosso primeiro popzinho, cara. Não É teve mesmo? outro antes dele. Foi o primeiro pop. Que Daí, meu bacana. irmão, ali eu me converti nesse ano de 74, ali junto com aqueles jovens. Eu tive uma experiência real com Jesus, de transformação, de conversão, e minha vida foi totalmente mudada naquele contexto ali de igreja metodista, muito simples. E ali também as minhas primeiras músicas nasceram. Ali eu comecei, né? Foi uma coisa absolutamente natural do Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu nunca pensei, eu era muito jovem quando comecei a escrever meus primeiros cânticos. E eu escrevi um corinho assim, ó. Jesus, vem agora, nesta hora, nos trazer amor. Venha encher de paz nossos corações. E eu fui um dia com esse corinho e o pastor ficou apaixonado. Não, vamos cantar isso para a igreja. Daí domingo de manhã eu ensinei isso para a igreja. No outro dia, na outra semana, a diretora do coral, a esposa do pastor, disse: nós vamos colocar isso na partitura e vamos ensinar para o coral. E o coral começou a cantar o meu corinho. Pela primeira vez eu comecei a cantar aquele corinho. E agora com um coral por trás e a igreja cantando junto, eu achei aquilo, cara, a coisa mais relevante da minha vida, cara. Aquela emoção de um coral cantando algo que Deus pôs no meu coração a quatro vozes, né? Uau! Hoje eu assisti uns dias atrás o coral e orquestra da Assembleia de Deus, não sei de onde, mas que toca uma música minha, ensina a me amar, com orquestra, com coral, a coisa mais linda desse mundo, irmão. Né? E aquilo, e eu olho para trás, né? Como tudo começou com tanta simplicidade. Tanta simplicidade. Para mim aquilo não era nem ministério, aquilo não era venda de nada, aquilo era simplesmente Deus mostrando: assim vai ser a tua vida. Que bênção. E dentro desse... Pode falar. Deixa eu te contar, 1975, apareceu em Porto Alegre um grupo com um ônibusinho chamado Vencedores por Cristo. E ali eles vieram cantar na nossa igreja, cara. Montaram todo aquele equipamento, bateria, som, baixo, guitarra, né? E ali o baterista era um jovem de 20 anos chamado Nelson Bomilca. Conheço. E ali estava o Guilherme Kerr, o Jaime Kemp, as meninas, ninguém era casado ainda, né? Eram, né, a Carla, a Sandra, e ali aquele grupo dos Vencedores por Cristo nos cativou, cara. Eu me apaixonei por aquilo ali. Depois fui conversar com o Nelson Bomilca, assim como menino, eu disse: que coisa legal, rapaz, que coisa linda. Daí no outro dia eles foram tocar numa outra igreja chamada Congregacional, igreja lotada de gente. Cara, o Nelson me chamou na frente e disse: eu quero chamar um rapaz aqui para ele ensinar um cântico para nós. Eu peguei a guitarra do Guilherme Kerr e comecei a tocar Hosana, Hosana,
ao Rei. Hosana, Hosana ao Rei. Mantos e palmas espalhando vai. Nem era minha essa música, era uma música que a gente cantava na igreja, mas eu ensinei para eles, cara. E eles começaram a tocar comigo. Agora eu já estava tocando com uma banda atrás de mim e com todo mundo cantando. Quando terminou aquilo, o Jaime Kemp veio para mim. Você tem que vir participar de Vencedores por Cristo. Essa música entrou no Louvor 1. Essa música entrou no Louvor 1 ou 2. Entrou, eles gravaram a música, cara. No ano seguinte, eles gravaram e colocaram o meu nome lá. Eu sempre disse para eles que não era minha, mas ficou. Que bacana! Viu? E, inclusive, eles gravaram várias músicas minhas. Mais tarde, eles gravaram Meu Louvor. Louvor 4. Meu louvor é fruto do meu amor. Até hoje eles cantam essa. E eu também. Mas isso foi mais tarde, bem mais tarde. Uhum. Isso foi... Quer ver? Isso foi em 84 ou 85. O Louvor 4 é de 84. Então foi 10 anos depois da minha conversão. Eu já tinha composto. Daí eu já comecei a gravar. Então, as minhas primeiras influências foram essas. Foram Vencedores por Cristo. E eu não tinha outra música que a gente ouvisse. Depois a gente descobriu. E a minha namorada, que tinha um pouquinho mais de recurso, ela foi lá e comprou os discos dos Vencedores. Cara, a gente ouvia dia e noite aqueles discos, cara. É mesmo. Noite era a nossa referência, nossa principal referência de música cristã, para não dizer única naquela época. Porque as outras, né? Já existia Vitorino Silva, já estava por aí o Luiz de Carvalho, que são nomes emblemáticos. Feliciano Amaral. Mas eles não eram aquele estilo novo, jovem, violão na mão, né? Como o Volô e os Vencedores por Cristo, né? Em 1975, eles lançaram aquele disco Louvor. A Capa Azul, Louvor 1. Isso, a Capa Azul, isso mesmo. E ali tá cheio de relíquias, né? De coisas lindas da música cristã. E depois, não sei se foi antes ou depois eles lançaram Se Eu Fosse Contar. Foi antes? Antes da sair Louvor. Né? Isso. Então foi... se eu fosse contar o que de alguém ouvir. Opa, vamos ver aqui. E algum detalhe esquecer. Então esses discos eles rodavam dia e noite, né? E foram nossas grandes influências e foi quem pavimentou. Foram os discos que pavimentaram a primeira estrada do meu ministério. Nessa época chegou em Porto Alegre um missionário chamado Donald Stoll. Don Stoll. E o Dom, ele veio para a nossa igreja. Era um cara jovem, alegre, feliz, bonito, americanão, que andava de terno verde com bolinha branca, né? Assim, bem daquela época, né? New Deco, Petit Pois, americano. Chegou ele e a esposa com 2 crianças e esse se tornou... Ele queria aprender as músicas que a igreja cantava para poder tocar no órgão com a gente, nas reuniões, porque estava, paralelamente, a igreja metodista estava acontecendo um movimento de avivamento, em que começou uma efusão do Espírito Santo no meio daquela igrejinha metodista. E nós estávamos ali cantando Santo Espírito enche minha vida, e gente sendo batizada com o Espírito Santo, e gente sendo transformada por Deus. Esse movimento assim foi muito forte no nosso meio e moldou a minha música. E essa efusão do Espírito Santo. E a chegada do Donald trouxe isso junto, porque ele era um cara do movimento carismático americano. Daí nós começamos a nos reunir nas terças-feiras para compor, para ensiná-lo a cantar. E sempre que eu ia lá, ele abria um texto bíblico e começava a cantar. Vamos compor esse salmo aqui hoje. Daí a gente pegava um salmo e começava: seja Deus gracioso para conosco, Salmo 67, e nos abençoe
e faça... Ia cantando o salmo do jeito que estava ali, né? Pegava outro. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. E a gente ia compondo e começamos a juntar um monte de salmos. Essa semana mesmo eu estive lá em Canela, na Serra, com o pastor Erasmo, né, onde ele está resguardado lá com a filha dele. E nós fomos fazer uma live com ele lá. E ele disse, olha, não perca aquele monte de salmos que vocês compuseram. Faz um livro só com aqueles salmos, que eu fiz um livro recente. Não sei se tu viste. Chama-se A História por Trás da Música. Você deveria ver esse livro, viu? Com certeza. 60 histórias, inclusive dessa de Jesus Vem Agora. Né? Que bacana. Então, tem esse livro, A História por Trás da Música. E eu conto essas histórias, né, de como muitos desses cânticos surgiram. Então, o Donald começou a ser essa influência. E era um excelente músico, um tecladista, pianista, né, desse piano de universidade clássico, mas que ele começou a usar aquilo só para o reino de Deus, para as coisas de Deus. Daí, esse se tornou o meu tutor musical. Esse cara, meu irmão. E nós compusemos muito aqueles 2 primeiros anos. 75, 76, nós ficamos cheios de música, cheio de... Daí, nisso, aquele movimento carismático saiu e formou a primeira comunidade cristã de Porto Alegre, que eu fiquei fazendo parte, e eu era um dos dirigentes de louvor dessa comunidade. Estava sim. Assim que surge a comunidade de Porto Alegre, então. Isso, de Porto Alegre. Nessa saída da Igreja Metodista, e saiu não muito por causa do batismo com o Espírito Santo. Muita gente pensa que foi por causa do batismo com o Espírito Santo, mas não foi. Foi por causa do batismo infantil, que era contra os dogmas da Igreja Metodista, e os pastores não queriam mais batizar crianças. E eles começaram a dizer, não, nós não vamos mais batizar crianças, porque não está de acordo com a palavra de Deus, isso é uma tradição. Não... E aquele movimento foi muito centralizado na Bíblia, muito centralizado nas Escrituras, né? Na centralidade, o sola escritura de Lutero assim, foi muito forte, e ainda é para nós, né? Uma coisa relevante, a palavra de Deus. Daí, irmão, o Donald, em 1977, teve que voltar para os Estados Unidos, tirar um ano sabático. Ele já estava há 3 anos no Brasil. A esposa estava com saudade da mãe, e ele estava com alguns familiares doentes. Ele voltou rapidamente para os Estados Unidos. Quando ele estava lá, ele me mandou uma carta falada, numa fitinha, e disse... Olha, eu achei um amigo que tem um estúdio. Vamos gravar com ele. Eu te mando uma passagem. Fala com o pastor aí, te liberar. Vem aqui para os Estados Unidos. Rapaz, nem nos meus sonhos, cara, eu poderia pensar, né, que eu ia gravar um disco, começar a gravar num estúdio nos Estados Unidos. E eu peguei aquilo de todo o coração. Cara, eu peguei aquilo como se fosse a coisa mais importante da minha vida. E eu fui lá fazer passaporte. Depois de fazer o passaporte, eu tinha que levantar $1.000 de depósito compulsório. Compulsório? Tu não era nem nascido, eu acho. Não, nasci em 80. Então, eu tinha que pagar um depósito compulsório no governo. Os meus amigos de escola e os amigos da igreja, cada um levantou $100 para me ajudar. E eu consegui pagar o depósito compulsório, daí chegou a passagem, só de ida. Daí tinha que ir para o consulado americano em São Paulo, com a passagem já marcada, tudo. Eu peguei a passagem, olha, e fui para o consulado americano com a passagem de ida, já com a perna de Porto Alegre, São Paulo. E eu fui lá, cara, e no consulado americano me deram o visto.
de ida, só com a passagem de ida, com uma mochila e um violão. Foi tudo que eu levei. Tinha 2 peças de roupa dentro da mochila e um violão nas costas. E eu fui para os Estados Unidos, peguei o avião da Panam no aeroporto de Congonhas. Naquela época só saía dali, não tinha Guarulhos ainda. E Congonhas, Rio de Janeiro, Nova York direto. Eu desço em Nova York com um violão pendurado, mal sabia falar alguma coisa em inglês. Chego num lugar assim e pergunto, olha, eu quero pegar esse voo. Daí o cara disse, mas isso aqui é num outro aeroporto. Eu disse, como que se vai para lá? E ele viu o meu constrangimento, ele me pegou pelo braço, me puxou pela porta dos fundos ali de Nova York, me pôs dentro de um helicóptero e me mandou para o outro aeroporto. Eu disse, mas que coisa maravilhosa, eu andando de helicóptero em cima de Nova York, já na chegada nos Estados Unidos. E eu olhei lá embaixo, o Estado da Liberdade, aquele rio, aquele sol maravilhoso naquele dia. Né? E eu cheguei, fui para o aeroporto de LaGuardia, e daí fui, então, para encontrar o Donald lá na Virgínia, numa companhia chamada Allegheny, que nem existe mais. Né? Eu desci no aeroporto de Virgínia, na fronteira com West Virginia, e ali Donald e eu começamos então a sonhar e preparar nosso primeiro disco. Nessa viagem, 27 de dezembro de 1977, né? Eu cheguei nos Estados Unidos pela primeira vez. Em 78, em abril de 78, entrei no estúdio pela primeira vez do meu querido amigo Brad Willand, em Bay City, Michigan, né? Lá no norte dos Estados Unidos, no estado de Michigan. E esse cara naquela zona rural, com um estúdio lindo, um cara cheio de amor, cheio de paciência. Imagina, eu nunca tinha gravado nada e o Donald também não. Né? Nós entramos no estúdio, ele nos explicou, olha, vocês vão fazer primeiro, nós temos aqui 8 canais no nosso estúdio. 8 canais. Né? Hoje no Pro Tools a gente tem 256 canais. Impressionante, né? Quantos canais quiser. Daí, de vez em quando, meu irmão, que é o técnico do estúdio, diz, tá faltando canal. Eu disse, tu não sabe o que é faltar canal. Não sabe o que é faltar canal. Então, nós com 8 canais gravamos o primeiro disco, Celebraremos com Júbilo. Ontem eu fui almoçar na casa de um pastor e ele trouxe aquele disco, cara. A capa já se desfazendo. A capa se desfazendo toda. E escrito, né, nossa assinatura minha e do Donald para ele, nem tinha esposa nessa época esse irmão, só para ele, que ele estava no seminário metodista e a gente deu de presente para ele o disco Celebraremos com Júbilo. Então, meu amado, e ali Donald e eu começamos a gravar nossos primeiros cânticos, gravamos esse disco em abril de 78. A primeira leva foi feita nos Estados Unidos. Eu fui de ônibus de Ohio para Califórnia, atravessando os Estados Unidos no ônibus com as matrizes de baixo. Eu lembro que custou pesadas, né? Com as matrizes e com os fotolitos da capa, tudo embalado, né? Nós levamos esse material para Figueroa Boulevard, em Los Angeles. Eu lembro até hoje, cara, onde era a fábrica de disco. E um missionário chamado Bob Curry, que era o líder da missão do Donald, pagou essa prensagem. Eu lembro, $1.500. Ele deu um cheque ali para pagar a prensagem dos nossos primeiros 1000 discos. E eu fiquei lá esperando. 30 dias depois, aqueles discos estavam prontos. Foram mandados para a casa do Donald em Ohio. Eu peguei um avião que o irmão me ajudou, me deu uma oferta para eu pagar aquela passagem de avião e voltei para Ohio. Daí Donald e eu começamos a viajar com aqueles discos nas igrejinhas ali em volta. E era disco em português, mas os irmãos compravam para nos ajudar, né? Para ajudar. Isso. E a gente vendia os disquinhos, mas ainda tinha 700 discos. E fazer o que com aquilo? Daí a mãe do Donald disse, olha, eu ouvi falar que na costa leste tem uma colônia portuguesa muito grande, já tem igrejas portuguesas lá, não tinha brasileiros ainda. Mas daí nós fomos na direção da costa leste. Daí
depois de 2 dias de viagem, nós ouvimos no rádio uma rádio em português, transmitindo música portuguesa, bem portuguesa, assim, né? Daí dizia Fall River, Massachusetts. Daí nós fomos até essa rádio. Chegamos nessa rádio e perguntamos: tem alguém aqui, tem algum pastor que tem programa de rádio? Ah, tem 3 pastores que têm programas aqui. E nos deram o endereço dos 3. E a gente foi, visitamos um, não estava em casa, visitamos o outro. Eu disse que não estava interessado, né, naquele ministério, no que a gente tinha. E no terceiro, a gente chegou e ele disse: vocês são que chegaram do Brasil? Daí sim, porque Deus me disse que iam chegar algumas pessoas do Brasil hoje aqui. Daí nós, cara, e aquele irmão estava começando. E agora, no mês passado, eu encontrei a esposa e a filha desse irmão. Depois de 45 anos eu encontrei a esposa e a filha desse irmão lá em Massachusetts, numa igreja que eu ministrei. Fall River, o meu querido Leidmar está conectado aqui, está dizendo Fall River. Então lá estava o pastor Joel Ferreira. E o pastor Joel acolheu o Donald e eu. Isso eu estou falando, meu irmão, de julho de 1978. Nós já tínhamos prensado os primeiros discos. E em julho de 78, nós estávamos lá com um porta-mala cheio de disco na casa do pastor Joel Ferreira. E ele disse: olha, hoje à noite é o último culto meu aqui com a Igreja Batista. E eu estou começando um trabalho, a comunidade aqui de Fall River. E vocês vieram para esse início. E nós ficamos, isso mesmo, próximo a Boston. E nós ficamos ali com ele 5 dias, ministrando todas as noites, fazendo ele pregando e o Donald e eu cantando o nosso disco novo. E quando nós fomos nos despedir dele, ele disse: quantos discos tem aí? Daí tinha uns 500, 600 discos. Ele disse: eu vou ficar com tudo. Porque cada pessoa que se converter vai ganhar um disco desse. Nossa. Ele comprou 600 discos. Pegou todas as caixas que tinha no porta-mala, ficou com tudo. E durante anos, que eu nunca deixei aquela região, esse ano mesmo eu fui ministrar lá em Martha's Vineyard, em Massachusetts, e eu encontrei pessoas: olha, eu tenho esse disco. E tem gente que traz o disco: olha, esse aqui eu ganhei do pastor Joel Ferreira quando eu me converti. Que bacana. Coisa linda. E assim foi minha primeira vendagem de disco. Daí com aquele dinheiro a gente voltou para o Brasil. Naquele mesmo ano eu cheguei de volta aqui no Brasil em final de setembro, outubro de 1978. Né? Eu fiquei 10 meses nos Estados Unidos. E eu cheguei totalmente transformado, motivado, né, com influências novas. Eu trouxe aqueles discos do Maranatha Music, né? Ok, Maranatha. Canta louvores ao Senhor. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Eu trouxe aqueles discos maravilhosos. Eu comia os discos do Maranatha Music, Phil Keaggy e irmãos, né? Randy Clark no início, né? Maravilha, né? E daí Donald e eu montamos um estúdio e uma pequena gravadora chamada Life. Aí É isso que eu ia perguntar. Como é que surge a Life? O Life surgiu, então, em 1979, quando o Donald e eu decidimos, então, fazer um estúdio para gravar, né? Pensando gravar a nossa música. Não sabíamos que isso era um saco sem fundo,
Ia durar a minha vida inteira, cara. Até hoje esse é um saco sem fundo. É um estúdio. Daí, mas nós construímos. Cara, construímos um estúdio lá na sede da igreja. Daí a comunidade já tinha uma sede no centro de Porto Alegre, na Rua General Câmara. E ali o Donald e eu construímos o nosso estúdio numa daquelas salas. E naquele estúdio a gente começou a gravar programa de rádio para as igrejas, gravávamos nossas músicas, as fitas de ministração, né? As fitas de ministração para a igreja, e ali fomos produzindo, daí produzimos o nosso disco seguinte, que chamava-se Vigia. E no Vigia teve uma música, né, que até hoje se canta no Brasil. Quando terminar esta vida, Nossa. e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar, e perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. Daí nós gravamos esse disco, que foi, então, foi o disco assim que nos colocou para fora, que Celebraremos com Júbilo vendeu bem, que nessa época nós éramos distribuídos pelo Centro de Literatura Cristã, CLC. Pastor Silk, pastor Cláudio Eli Espíndola, e esses irmãos nos ajudaram muito. O CLC foi nossa distribuidora fiel, levou o nosso disco. Eu lembro um ano, e eles venderam 37 mil LPs, cara. Isso era muita coisa. Muito LP, irmão. E depois cassetes, né? E assim o nosso ministério nasceu. Quando terminamos de gravar esse disco Vigia, o Donald foi embora e me deixou sozinho. Ele disse: olha, esse ministério fica nas tuas mãos. E ele me deu um conselho. Disse: nunca dependa de venda de disco. Sempre dependa do Senhor. Deus é que faz isso, né? Foi um dos últimos conselhos que o Donald me deu. Nunca depender, né, de vender disco, né? Nunca busque o sucesso. Deixa que Deus faça as coisas na tua vida. Né? Eu lembro daquele almoço que ele me deu os últimos conselhos, né? E cuide bem do seu ministério, vá em frente. Daí ele foi para não voltar mais. Ele volta esporadicamente, eu ainda tenho muito contato com ele. Eu vou na igreja dele todos os anos nos Estados Unidos. Tem sido uma grande bênção esse vínculo com a igreja em Bettendorf, onde está o meu amigo Donald. Mas nunca mais ele morou aqui. Isso, General Câmara. Foi na General Câmara, minha gente. No centro de Porto Alegre. Não General Vitorino, como alguém escreveu. General Câmara. Então, nós dali surgiu, então, com a saída do Donald, eu peguei aquilo. Foi na época que nós desvinculamos os documentos, né, que era tudo junto, igreja, estúdio, Life. Daí nós desvinculamos a Life, fizemos uma empresa separada e ali começamos então a gravar. Daí gravamos o próximo disco, que foi o Nossa Canção, junto com 2 missionários americanos chamados Bob Spencer e Lottie, sua esposa. Cantavam muito bem, mas esse disco foi memorável, porque nesse disco que saiu o meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o teu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim.
Meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Daí nasceu a Life. A Life junto com a minha irmã Carmélia, que era minha secretária e cantava comigo. E nessa época nós nos associamos a um conjunto em Porto Alegre chamado Godfridson, que nós lançamos um disco juntos. Um disco muito bonito, né? Um disco de evangelismo, um disco de proclamação, que falava sobre o reino de Deus. Tinha uma música nossa, já. O reino de Deus está próximo, está próximo. E tinham algumas outras músicas. Gravamos o nosso primeiro samba, cara. O primeiro sambinha, né? Qual foi? Jesus desceu do céu só para trazer o amor de Deus para cada um. Jesus amou e se entregou por nós. Jesus nasceu envolto em panos na manjedoura de Belém e veio ser do mundo a luz e o bem. Esse com o disco Godfridson. Chega pra... Tinha música... Jesus ia seguindo pela estrada de Jerusalém. Ele ia subir ao monte para o Pai orar. Quando prestes a tomar na cruz os meus pecados e as minhas culpas sobre si levar. A irmã aí tá dizendo que tinha 10 anos quando ouvi essa música. Cara, Azaf, espera só um minutinho aqui. Muita gente entrando, né? Então, explicando para quem entrou, nós estamos aqui conversando, o pastor Azaf está dando a honra de conversar com a gente aqui, história da música cristã no Brasil. Vocês que entraram aí pelo perfil do pastor Azaf, por favor, curtam o História da Música Cristã. Eu tenho esses dias, estou trazendo muitas pessoas para contar exatamente esse início, né? E é uma alegria hoje. A live vai ficar aí, depois eu subo ela para o YouTube e para o Facebook também, tá bom? Não dá para ficar lendo esses comentários, tem muita gente. Eu estou aqui, pastor, na região... De vez em quando eu passo em cima. Eu estou vendo aqui, ó, deixa eu ver se voltou aqui, que deu um probleminha. Pronto. Eu estou na região de Teresina, né? Teresina e Timon. Eu estou na cidade de Timon, que é interior do Maranhão, e faz parte de Teresina. Então, estou na região aqui do Piauí. O pessoal, inclusive, da cidade que eu pastorei, é uma cidade pequena chamada Curimatá, estão online aqui também, Timon. Muita gente aqui no interior, e é uma alegria. E vocês que ainda não estão no perfil do História da Música, né? Já teve João Alexandre, essa semana tem o Jorge Camargo, tem o Zé Bruno, Jadão, enfim. Tem alguns sonhos, eu vi que o pastor Ademar entrou aí também, é um sonho poder ter uma conversa dessa com ele. E vamos aproveitando para contar a história, né? E o pastor está aí contando, e já tem gente perguntando aqui como é que surge, pastor, o Restauração 1 e 2, esse projeto Restauração. Foi em 1900 depois de eu lançar, então, Vigia, Nossa Canção, e outro disco, Falando Entre Vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse Falando Entre... Aí, vamos esperar voltar um pouquinho. A internet tem isso mesmo. Então, falando aqui, eu vou desligar os comentários para ver se melhora um pouco mais aqui para não travar, tá bom? Daqui a pouco eu volto os comentários. Ok. Aí, pode continuar, pastor. Então, nós gravamos esse Falando Entre Vós. Daí, eu fiquei com uma saudade do Donald, cara. Eu peguei essas matrizes, aproveitei uma viagem para Cuba, levei as matrizes para os Estados Unidos e coloquei teclados com o Donald lá. Ele que fez os teclados de toda a música. Foi muito bonito, foi muito joia. Levar de novo e gravar com ele no mesmo estúdio do Brad Willand foi muito legal. Nesse disco Falando Entre Vós. Daí, depois disso, eu tive uma experiência de entrega muito grande com Deus. Né? E
eu fiz uma viagem para a Europa, minha primeira viagem para a Europa, missionária, visitando igrejas com a missão Portas Abertas. Viu? E foi uma viagem muito abençoada. E lá eu tive um chamado muito forte de Deus, durante um tempo, numa fazendinha na Inglaterra, eu escrevi esse cântico. Quanta coisa tenho feito para o meu próprio prazer, tenho andado à procura do meu próprio bem viver, enquanto existe tanta gente ansiosa por aí, não te conhecendo assim como eu conheço a ti. O chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos e escrevi eis-me aqui. Daí quando eu cheguei, né, eu compus uma série de outros cânticos, e nessa época tinha um irmão muito querido, que era o principal líder de louvor da nossa congregação, e eu era ajudante desse irmão chamado João Antônio de Souza Filho, pastor Joãozinho, que escreveu um livro muito emblemático naquela época, o Ministério de Louvor da Igreja, que conta muitas histórias boas, tá, pastor Joãozinho, um cara bom de tu entrevistar. Então o Joãozinho, ele sempre trazia coisa nova, né? Então ele, onde ia, trazia um cântico novo. E ele trouxe alguns cânticos memoráveis, né? Que a gente, naquela época, né, pegava e gravava, né? Descobria mais ou menos quem era o autor. Daí ele trouxe cânticos como... ele achou numa igrejinha no interior do Rio de Janeiro. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Daí nós fizemos essa coletânea de cânticos. Esses cânticos todos do Restauração 1 tinha o ensina-me a amar, mesmo quando só ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim. Confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Daí surgiu Restauração 1. Eu montei, daí eu disse, como que eu vou chamar isso? Eram os cantos que a gente cantava na igreja, né? E uma benção. Daí fiz Restauração 1. Daí no ano seguinte fiz Restauração 2. Depois, entre o Restauração 2 e o 3, eu gravei ainda o disco Salmos, né? Salmos, e um outro disco que eu fiz com um amigo americano, pastor Ted Sandquist, que o teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão, tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei, tu és meu rei. Daí eu fiz esse disco no meio. Daí depois fiz o terceiro disco, que chama-se Infinitamente Mais. Ah, ok. Lembro bem da capa do vinil. É, azulzão, né? Isso. E nessa época aconteceu uma outra coisa. Eu comecei a interagir com uma comunidade de Goiânia. Com a comunidade de Goiânia, pastor Robson Rodovalho, pastor César Augusto. Eu fiquei muito amigo dessa turma e conheci o líder de louvor de lá, Bené Gomes. Daí eles disseram, olha, Azaf, nosso sonho é gravar um disco. Nosso sonho é gravar um disco. Tu nos ajuda? Eu disse, ajudo. Daí a gente começou a montar o disco deles. Eu fui um dia para Goiânia só para ouvir as músicas, sentar com eles. Tinha uma menina que cantava muito bem, chamada Alda Célia.
assim, dessas meninas de louvor, assim, né? Assim, aquela turma muito humilde, querendo mostrar os cânticos. Eu sentei ali, ouvi aqueles cânticos maravilhosos. O único que é digno de receber a honra e a glória. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. E daí eu fui ouvindo esses cânticos e disse, claro que vão gravar. Daí marcamos a gravação. Eu e a minha esposa colocamos tudo que a gente tinha de estúdio, de gravação, dentro do avião e fomos embora para Goiânia. Chegamos lá, 2 amigos, Bispo Francisco e a esposa dele, deixaram a gente montar o estúdio na casa deles. A gente foi lá no pastor Sinomar, da Luz para os Povos, pegamos os colchões do acampamento e enchemos a sala de colchão e ali a gente gravou o disco Aliança. O Gerson Ortega também, né? Ele participa ativamente, né? Isso mesmo. Nesse interim, desde o Falando Entre Vós, o Gerson começou a participar comigo. Ele fazia teclados, fazia piano e interagir comigo com muita força no ministério. Então, o que eu fazia, ele estava sempre junto. Então, ele foi junto para Goiânia, ficou uns 4 dias com a gente lá, ajudando nesse arranjo que a gente gravava tudo no sequenciador. Gravava no sequenciador, ali tinham 10 canais para gravar e o sequenciador controlava os teclados. Então a gente dominou essa tecnologia e sincronizava isso com um gravador de rolo. Né? Usava um canal, pegava um gravador de 4 canais, aí tinha 3 canais para pôr voz e gravar um violão acústico, alguma coisa assim. E assim a gente tinha aqueles 10 canais de MIDI, né, que se multiplicavam, né, porque a gente fazia merge, juntava, e eu comecei a dominar essa tecnologia. Nessa época, eu fui trabalhar na RBS TV, que era uma sucursal da Rede Globo, como supervisor de operações de áudio. E ali eu aprendi muito sobre áudio e vídeo. E daí eu tive a honra de começar o Ministério Koinonia de Louvor. Junto com aquela turma, eu gravei os 4 primeiros discos dele. Né? De várias pessoas eu gravei os primeiros discos. Nessa época, né, que eu comecei a produzir e gravar Koinonia. Ajudei o Ademar nos seus primeiros discos em 85, no 1000 Razões, né? Estive no estúdio com ele. Também o primeiro do Ademar é ao vivo, não é isso? Ele começa a gravação ao vivo. 1000 Razões. Ao vivo. Isso. Eu fui um dos primeiros que fui lá na Comunidade da Graça, antes deles gravar, também para ouvir as músicas, né? O Ademar mostrando aquele monte de música, né? E eu disse, cara, músicas lindas, né? Vocês têm que gravar isso mesmo. E eles só gravaram em 85, a gente participou com eles da distribuição desse disco, do primeiro disco do Ademar. Distribuía pela Life? Não, eles distribuíam em São Paulo, mas usavam a estrutura comercial da Life. Nota fiscal, duplicatas, promissórias. Eu mandava um talão de nota fiscal para eles em São Paulo, da Life. Mandava as promissórias assinadas, né? E no fim do ano eles prestavam contas e ainda pagavam imposto de renda. Né? Aquela turma muito querida. Tem um administrador na Comunidade da Graça que eu sou muito amigo daquele cara, que chama Antônio Luiz Brandos, que ele é cunhado do pastor Carlos Alberto, e a gente tinha essa parceria. Então foi uma parceria muito boa ali com a Comunidade da Graça, desde o início até hoje. Todo ano eu vou lá ministrar. Depois ajudei a comunidade evangélica da Zona Sul. No Rio de Janeiro. Isso, a gravar os seus primeiros discos. Depois ajudei um moço chamado Cláudio Claro. A Ludmila Ferber. A Ludmila, ela surge no Koinonia em Brasília, não é isso? Não, lá na comunidade evangélica da Zona Sul. A Ludmila surge na Zona Sul? Olha, essa informação. Na Zona Sul. E a primeira gravação dela foi lá na minha casa, foi lá em Porto Alegre, no nosso estúdio. Uau, eu lembro dela cantando no Koinonia, ali em Brasília. É antes.
Comunidade Evangélica da Zona Sul. Daí, e lá também, no Rio de Janeiro, conheci um moço chamado Kleber Lucas. Sim. Que depois fez parte do Koinonia. Viu? Isso. Então, toda essa turma, assim, fizeram parte dessa história da minha vida, né? Depois, eu influenciei eles, né? Com a minha música, mas depois eles me influenciaram também, né? Porque era uma riqueza muito grande que Deus estava dando para o Brasil. Uma coisa sobrenatural. Então, além desses movimentos e todo esse cenário das comunidades da música, na década de 90 em especial, tem uma influência muito grande também ali da música internacional, da Integrity e da Canción. Inclusive, o senhor gravou o Rio de Vida, né? Rio de Vida e o Jubileu. Com o Jubileu. Isso. Como é que era essa relação? Inclusive o Marcos Witt também, nessa época, década de 90, está tudo surgindo. Como é que... O Integrity era a maior gravadora de música de louvor, de adoração do mundo. E eu conheci um moço chamado Dario Navac, que ele disse, olha, o Integrity quer gravar um disco ao vivo no Brasil, em português, né? Daí o Dario sugeriu o meu nome. O Dario Navac é o que vai surgir a Quebar depois? É dele? Esse mesmo. Né? Esse mesmo. Isso. Daí eu fui e comecei a produzir o meu disco, então, com o Integrity Music. O Rio de Vida. Foi o Rio de Vida. Muito bem trabalhado. Eu fui para os Estados Unidos, trabalhei com os produtores, trabalhei lá na sede, foi quando eu conheci a sede do Integrity. Daí fui lá para a Califórnia trabalhar com o Marcus Gasbarro, que era um grande produtor deles. E assim foi um marco na minha vida. As composições eram deles ou eram suas? Eu não me lembro agora. Mista, né? Metade deles e metade nossas. Tinha música do Bob Fitts no Rio de Vida? Não. Do Bob Fitts, não? Não, tinha o Give Thanks. Ah, ok. Tom Moe, né? Glórias ao teu nome, glórias ao teu nome, glórias ao teu nome em toda a terra. E assim foi. Daí passamos pelo isso correndo, né? Uhum. Correndo, tem muita coisa nesse meio aí. E eu fui produzindo os meus discos. Nessa época, depois do Restauração 4, Rosane e eu, casados já há bastante tempo, com filhos, nós começamos a fazer uma série de discos chamado Família. Sim, verdade. No meio de toda a explosão de música no Brasil, de gospel, disso, daquilo, Cats Barneia, a gente lança um disco de família, cara. Cara, e o disco foi um sucesso, assim, ninguém esperava que nós lançássemos um disco falando sobre celebrando a união do nosso amor. Quem anda sozinho pode ir mais rápido, mas nem sempre vai mais longe. Então, um disco para casais, um disco lindo, viu? Inclusive, isso virou uma tendência, vão surgir séries e mais séries de músicas nessa temática, para casamento de casais. E a MK começou a fazer, um monte de gente começou a fazer, mas o primeiro fomos nós. É verdade. Os pioneiros. Daí nós lançamos, quando íamos lançar o 20º disco, que chamou-se Jesus. Nisso eu já estava envolvido com Caio Fábio, né, com os encontros da Vinde, começando os encontros da Adonep, 1989, 1990, né, naquela participação firme ali com grandes congressos no Brasil. Nós, então, lançamos o primeiro CD, que foi o CD Jesus. Um CD muito bonito. Da Adonep? Não. Porque tinham louvores da Adonep também, sim. né? Esse eu
produzi. Foram 8 versões, mas esse Jesus foi meu mesmo, autoral. Era um meio verde, tinha um peixe na capa, era esse aí? Escrito Jesus com um peixinho em cima. Isso, ok. Tá? E que tinha a música Jesus, a rocha eterna, a pedra angular. Tinha outra música. Tu és Jesus, Nossa. amigo verdadeiro, que tenho conhecido na vida dos meus irmãos. Tu és Jesus, eterno companheiro. Tinha uma música emblemática. E daí eu fui indo, assim, sempre. E no disco, o disco Restauração 2, voltando um pouquinho, um pocão, na verdade, foi o disco que realmente nos lançou na música de adoração. Jesus em tua presença, minha alma engrandece ao Senhor, viu? Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Esse disco realmente foi um Pastor, é o seguinte, eu tô olhando aqui, o tempo já vai estourar. Eu sei que tem muita história. Muito tagarela mesmo, né? É que eu tenho história para cantar. Mas o objetivo é esse, se o senhor aceitar, terei o maior prazer de fazer uma outra live com o senhor contando mais dessa história, é uma honra, né? E eu quero agradecer, pois o senhor quer ter... Vamos fazer o seguinte, vamos ver se o senhor tem tempo agora para terminar de contar a história, porque a live está para acabar, e aí eu abro uma nova só para o senhor contar a história aí do Life 2, das músicas, e para a gente encerrar. Que o meu tempo está se esgotando também, né? Então vamos fazer o seguinte, o senhor daqui a pouco vai subir, o senhor canta uma música agora que o senhor quiser, provavelmente vai encerrar, e aí eu aviso, agradeço a todo mundo, não deu para citar nome, mas um prazer, e sigam a História da Música Cristã no Brasil. Obrigado, pastor. Pode cantar. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Grande abraço para todos aí, um ótimo dia. Valeu, gente!